Dando início aí a nossas apresentações, as nossas palestras agora do período da tarde, eu queria convidar o Correinha, que é de Indaiatuba, que vai participar como moderador na palestra de investimentos em fundos temáticos. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos dar início aí à terceira etapa, né, desse 16º Encontro Jurídico e Financeiro, patrocinado pela APPREM. De início, aí já vou convidar o Ronaldo Fonseca para subir aqui no local aqui de palestras. Em seguida, o César Augusto, da Sicredi, e também a Daphne Brier. Bom, o tema dessa palestra aqui é fundos temáticos. É uma modalidade, um segmento recentemente lançado em comparação com outros fundos tradicionais. São fundos de investimentos que aplicam em um tema específico. Assim como outros tipos de investimentos, os fundos temáticos têm suas vantagens e riscos. Para desenrolar esse tema, temos profissionais competentes para nos ajudar a compreender melhor essa matéria. E aqui nós temos, então, o Ronaldo Fonseca, que é diretor da consultoria Mais Valia, conhecido aqui, né, no meio dos regimes próprios, das associações, né, tanto nacionais como estaduais, né, e professor, palestrante, realiza também cursos, né, de capacitação, então já bem conhecido nosso. Nós temos também aqui o César Augusto Napp Cardoso da Silva. O César, ele é representante da Sicredi, é uma gestora de ativos de investimentos. Certo? Ele é formado em Economia pela PUC do Rio Grande do Sul, possui certificação em investimentos ESG pela CFA Institute, com passagens por alguns family offices. Vem atuando desde 2011 no mercado como trader e analista de renda variável. Atua na asset do Sicredi desde 2021 como analista de crédito e privado e renda variável. Depois também a Daphne Brier. Ela é certificada, é representante do Banco do Brasil, né, certificada pelo CFA Institute com o certificado em ESG Investing. É administradora pela Universidade Federal de Lavras e mestre em Economia e Finanças pela FGV-EPGE. Possui MBA em Finanças e Gestão de Negócios pelo IBMEC e Gestão em Investimentos pela FGF. Atua há mais de 16 anos na área de mercado de capitais, sendo destes 6 na área de gestão de recursos em foco em investimento responsável e sustentabilidade. No Banco do Brasil, desde 2004, atualmente é a Head de ESG da BB Asset Management. Então, aqui eu já passo a palavra iniciando, né, com o Ronaldo, e depois, no final, a gente dá pelo menos uns 15 minutos aí de perguntas, tá bom?
Ronaldo. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado, Correinha, aí, pelas palavras, obrigado a Peprenha aí pelo convite. E já vou ficar bravo aqui para o Correinha, porque o Correinha já deu um spoiler aqui. Pô, fundo temático é fundo que segue um tema. Pô, era o que eu ia falar aqui, mas ele já falou, mas é óbvio, né? O nome é um pouco autoexplicativo, mas aí a gente combinou aqui com a Daphne e com o César. Eu, como consultor de investimento, vou dar um panorama geral, algumas tendências, e depois eles vão reforçar esses aspectos, né? Então, vamos começar aqui. Não está aí. Né? Então, em outras palavras, né, são aqueles fundos que apostam na valorização de empresa ou de ativos, né, que tendem a se beneficiar do desenvolvimento e do crescimento de tendências, né, tradicionais ou novas que estão ocorrendo. Né? Todos nós estamos aí participando do mundo e vendo transformações muito grandes. Né? Nós vamos citar algumas aqui para trazer isso para a luz do pensamento da gente, e certamente, né, empresas e até o nosso comportamento vai ter que mudar em função dessas tendências. Como vocês viram, né, tanto no currículo do César como da Daphne, tem essa especialização em ESG, né, ou ASG em português, né, que é ambiente, sociedade e governança. São 3 aspectos extremamente importantes no sucesso das empresas, e os investidores também, de uma grande forma, estão selecionando empresas que são aquelas empresas que tenham uma maior responsabilidade social, por exemplo, que empreguem pessoas com deficiência, que aceitem as pessoas de diferentes credos, de diferentes religiões, de diferentes orientações sexuais. Então, por exemplo, né, eu gosto sempre de citar um exemplo. Eu não sei se vocês sabem, mas outro dia eu vi um número. No Brasil, existem 25 milhões de pessoas que são portadores de alguma necessidade especial. Então, uma empresa que se preocupa com isso, que dá emprego para pessoas com esse tipo de deficiência, automaticamente também se identifica, né, ou esses 25 milhões de pessoas que têm deficiência percebem aquela empresa de uma maneira diferente. Eu viajo bastante de avião em função de, né, os RPPs estão aí espalhados. Eu não sei se vocês já em visita, em viagens, você reparar, óbvio que tem questões legais também, comerciais envolvidas, mas a Gol é uma empresa que a gente percebe funcionários no aeroporto com nanismo, com membros amputados, né, e a pessoa está ali trabalhando. Quer dizer, é o contrário. Eu acho que essa pessoa produz muito mais do que aquele raciocínio. Pô, cara, vou dar emprego para o cara que não tem uma mão, né? Pô, o cara vai trabalhar a metade. Ao contrário, né? Como ele foi muito negado em questões de emprego, aquela empresa que dá um crachá, que dá um nome social, que dá uma oportunidade, o cara fala, cara, essa empresa aqui eu vou dar minha vida por ela. Então tem uma produtividade, o contrário, tem uma produtividade muito melhor. Eu dou esse exemplo. Entre voar pela Gol e voar por uma outra empresa, se é mais ou menos o mesmo preço, eu tenho sempre a preferência de voar pela Gol, porque eu vejo esse respeito que ela tem com essa pessoa. Então é um exemplo, né, pequeno, sou eu, mas se a gente multiplicar, acredito que outros devam ter. Então isso é uma coisa bem bacana. E aí vocês viram que tanto a Daphne quanto o César que tem especialização em ESG na formação profissionais dele. Isso não é uma moda, é uma tendência, né, e no mundo todo ela está ficando cada vez mais presa, mais arraigada, e os investidores percebem isso. A gente tem também, né, a questão de energias renováveis, está super falando isso, a questão do aquecimento global, né, estão aí os números para provar que isso está acontecendo. Então, fundos que investem em ativos de empresas ligadas a isso é também importante. A biotecnologia, né, toda a indústria farmacêutica e todos os avanços que são possíveis. Os criptoativos, né,
é uma coisa muito mais ampla do que só o Bitcoin. Eu não sei se vocês viram ontem ou anteontem, saiu, né, mais uma coisa aqui no Brasil, o tal do Drex, né, é uma coisa ligada ao blockchain e a criptoativos, então é uma coisa que está muito recente acontecendo. Né, cannabis também, né, popularmente a maconha, tem se descoberto alguns princípios ativos contra a convulsão de crianças. Não sei se vocês acompanharam isso, né, mas a Justiça tem dado apoio a famílias que querem importar isso está bem provado que é um atenuante de convulsão, principalmente em crianças. Né, o sequenciamento genético, né, tanto na agricultura quanto na educação. Os millennials, né, que são aquelas crianças que nasceram em determinadas datas e que têm determinadas atitudes e ações mais digitais do que nós. Né? E os games também. Né? A indústria de games é uma coisa enorme, tem crescido muito. Nas próximas Olimpíadas nós vamos ter game, vai virar um esporte olímpico, nós vamos ter competição olímpica de jogadores de game. Então dá para imaginar o crescimento que isso tem que ter. Isso são temas de fundos de investimentos que investem em ativos ou empresas ligadas a esses setores. Aí tem alguns exemplos, né? Então, aí a gente tem, né, andando aí pelo Brasil, a gente vê indústria eólica, a gente vê... eu tive no Mato Grosso semana passada e fiquei impressionado. Eu fui visitar uma cidade a 600 quilômetros de Cuiabá. E em incontáveis lugares eu vi coisas como essas placas solares, né, são usinas de energia no meio lá do cerrado. Então, tem a empresa que faz a placa, tem a empresa que instala, tem a empresa que faz a manutenção, e essa é uma indústria certamente está em crescimento. Aí, esse mapa do Brasil, a gente tem o potencial eólico, né, de geração de energia a partir do vento. Então, você vê que quase toda a costa brasileira tem geração de energia eólica. Né? Isso é uma energia limpa, é uma energia que investidores compram ações de empresas ligadas a esse segmento. Então, um fundo temático pode ser de ações ou de ativos de empresas ligadas a isso. Isso é bem um exemplo de fundo temático. Né? A gente tem aqui, né, eu que sou um pouco mais velho, embora não pareça, mas que a grande maioria aqui da plateia, mas quando a gente estudou geografia, né, era a pirâmide etária do Brasil. Né? A pirâmide etária, essa primeira, realmente era muito larga a base, né, e baixa a expectativa de vida. Então, o topo da pirâmide era bem curtinho. Só que nesses 60 anos aí que eu vivi, essa base envelheceu. Então, hoje, a pirâmide etária brasileira é aquela terceira, né? A última, que já parece mais uma cebola do que uma pirâmide, né? Porque aquela base de jovens envelheceu e está ficando velha. Né? E uma população muito velha, eu não me lembro aqui os números, podia ter colocado, mas isso o censo, né, nos indica isso é comprovado numericamente pelo censo. Nós vamos ter, a partir de 2050, mais de 60% da população com mais de 60 anos. Então, é óbvio que existem indústrias, existem produtos para esse segmento da população que vai estar mais velha, que toma mais remédio, que precisa de mais casa de repouso, precisa mais de acompanhamento. Acho que todos vocês aqui, né, a gente às vezes se impressiona. Vocês já repararam a quantidade de farmácia que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Não é porque é concorrente, porque o cara está falando, pô, velho toma remédio. Então, já estão se preparando agora, já fazendo isso, já está se antecipando para uma projeção da população brasileira que vai acontecer, é inexorável, vai acontecer. Então, fundos temáticos que sejam relacionados a essa tendência, né, da economia brasileira. Então, cuidado com idoso, hospitais, farmácias, né, isso são tendências que podem ser alvo de investimentos agora, que nos próximos 10, 15, 20, 30 anos vai ter um crescimento muito grande com esse envelhecimento da população.
Esses fundos temáticos no mundo todo, isso não é uma novidade do Brasil, é um acompanhamento de uma tendência, né? Esse tipo de produto ele triplicou, né, nos últimos anos, hoje já está em 595 bilhões de dólares investidos em fundos ligados a algum tema, a alguma tendência. Né? Eles representavam, há 10 anos, 0,6%, né, pouco mais de 0,5% da população, dos recursos investidos, e hoje já é um pouquinho mais de 2% desse total. Então, são bilhões, quase trilhões de dólares investidos, né, e, como eu disse, tem investidores focados nesses segmentos. Esse aqui é por acaso, hoje de manhã, quando eu estava revendo e lendo as notícias, essa notícia saiu hoje, no Valor Econômico, esse FIAGRO. Né? FIAGRO são fundos de investimentos que investem no segmento do agronegócio. Né? Então, tem esse nome, ele tem várias características, e ali embaixo, né, a gente tem a evolução de investidores e de volume de dinheiro investido nesses fundos. Então, dá para ver que é um crescimento bastante significativo, né, e eles podem se enquadrar em alguns segmentos dos quais os RPPS podem investir. Então, é uma coisa também, a gente sabe que o agronegócio tem uma participação muito grande, né, na economia de um país como o Brasil, né, na composição do nosso PIB. Então, são fundos que investem especificamente nesse segmento que está crescendo, está com uma produtividade bastante grande. Na atual resolução, nós temos aí, né, pelo menos a princípio, agora em outubro, a gente deve ter uma mudança da resolução da CVM que regula a indústria de fundos no Brasil. Vai se chamar Resolução 175. E, fatalmente, a Resolução 4963 vai ter que se adaptar a essa nova regramento da indústria de fundos. Fica a dica aí também para quem estiver estudando para certificação, corre atrás de fazer agora, porque o conteúdo programático para o ano que vem provavelmente vai mudar com essa nova legislação da CVM. A 4963 vai mudar e vai deixar de ser exatamente essa aqui, né? As categorias, os fundos vão ter classes, subclasses, enfim, vai fatiar um pouco mais isso. No mínimo, o enquadramento nos artigos vai mudar. Aqui, de temático, aqui, a gente já tem algumas coisas, né? Os ETFs, né, são aqueles fundos de índice, são fundos que acompanham um determinado setor da economia. Né? Então, a gente tem ETF de ações que pagam mais dividendo, ações do setor de energia, ações do setor financeiro, do setor de consumo. Isso não deixa de ser um aspecto temático, né? Um fundo que compra ativos, ações de um determinado segmento específico, de um tema específico da economia. Né? A gente tem também os FIPs, né? Eles não deixam de ser, eles às vezes têm um foco num determinado negócio para comprar barato, valorizar e depois se desfazer desse negócio. Né? Os FIPs são aqueles fundos que têm início, meio e fim em alguma tese, em algum segmento, em alguma empresa que tem um potencial de crescimento específico do ramo de atividade dela. A gente tem, vocês podem investir em fundos de debêntures de infraestrutura, sem dúvida nenhuma, infraestrutura pode ser considerado um tema também. Infraestrutura é estrada, aeroporto, porto, energia eólica, transmissão, né? A infraestrutura do país, né? Então, eu acho que isso é um fundo bem bacana de vocês poderem financiar empresas desse segmento. É o seu 14% de desconto, podendo financiar a infraestrutura do país através desses fundos. A gente tem visto, né, reclamações do setor produtivo, que o Brasil ainda tem necessidades de ampliar a sua infraestrutura, que é carente. Então, certamente, isso vai merecer atenção agora, com queda de taxa de juros, a própria orientação do atual governo de criar mais emprego, investir nesse segmento. Nós podemos ter fundos interessantes ligados ao segmento de infraestrutura também. A gente tem ainda também os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, né, se eu tiver, como citando anteriormente, um fundo imobiliário que invista em casa de repousos
né, para abrigar aquele envelhecimento inexorável da população brasileira, não deixa de ser um fundo imobiliário temático também, né? Um fundo imobiliário de shopping center, ele tem um foco, um tema, uma tendência. Então, também nesse segmento a gente pode ter fundos temáticos também. Aqui, eu não sei se está claro aí para vocês, isso aqui eu peguei na Bolsa de Valores, são diversos segmentos onde a gente tem cálculos de índices pela B3 de empresas de determinados segmentos, né? Então, a gente pode investir em fundos, né, principalmente ETFs, que são ligados a um tema, a um segmento específico, né? Aqui a gente tem, né, o do setor financeiro, então são aqueles ETFs que compram ações de empresas do setor financeiro que são negociados na Bolsa de Valores, né? Então, são aqueles fundos que você quer comprar a ação de um determinado banco, você fala, pô, mas eu compro do Itaú, do Bradesco, do Santander, do BTG Pactual, do Banco do Brasil, qual fundo eu compro? Você compra um ETF que compra todas as ações do setor financeiro. Então, você faz um investimento e leva todas as ações que estão de empresas de capital aberto daquele segmento. Então, isso também é uma coisa interessante. Essa vantagem do ETF está lá na Resolução 4963, né, artigo 82, como a gente mostrou. Eles agrupam esses ativos, né, e você não precisa comprar separadamente. As vantagens, né, são, sem dúvida nenhuma, a primeira ali, exposição também ao mercado internacional. A gente tem essa indústria de ETFs no exterior, ela é muito grande, vem crescendo também, então é uma maneira também de atingir várias empresas no setor internacional. Eles têm, como eles seguem, eles compram as ações de um único segmento, tem pouca necessidade de análise daqueles ativos. Então, são fundos que têm taxas de administração bem mais baratas do que os fundos de ações tradicionais, onde há muito mais trabalho de pesquisa. A ideia não é um contra o outro, no aumento das aplicações no segmento de renda variável, você poder ter, né, uma parte dos seus investimentos em fundos carteira livre, em fundos dividendos, e uma parte também em ETFs, onde você possa escolher o segmento, o tema que eles seguem, né? Então, dar a oportunidade de diversificar, né, dentro desse conceito básico de investimentos, e com a mesma liquidez que você teria em ações. Então, essas seriam algumas vantagens. O risco, né, sem dúvida nenhuma, tem volatilidade, a gente está falando aqui especificamente em renda variável, então tem risco de mercado, né, que é a flutuação do preço dos ativos, né, alguns vão sofrer mais ou menos, então tem isso, né. Essa tese tem que ser vencedora também, né, tem que ser uma tese que se confirme, você toma decisão de uma determinada tese com base em expectativas, né, mas tem o risco dessa expectativa se confirmar ou não. Em alguns casos também, mais especificamente em teses mais novas, você tem uma dificuldade de precificar, né, de dar o preço, de ter uma real avaliação de quanto é que vale aquele novo negócio, quanto é que vale aquela tendência, que é diferente de você dar preço de uma companhia aérea, de uma siderúrgica ou de uma empresa de telefonia que já tem, né, um histórico e uma precificação muito mais fácil. Aqui são, né, estudando e procurando trazer informações para vocês, aqui tem 5 mega tendências que os especialistas dizem que vão moldar o nosso futuro, vai mudar a nossa maneira de viver e a maneira como as empresas vão ter que se colocar diante dessas realidades. Primeiro, né, avanço tecnológico, né, a gente que tem um pouco mais de idade, a gente consegue perceber, né, o quanto o avanço tecnológico está cada vez mais rápido, né, né, impulsionando o progresso, reduzindo o tempo, trazendo facilidade. A urbanização rápida, né, muito movimento do campo para a cidade, mecanização do campo, né, hoje você
pulveriza, né, e usa drones para fazer trabalho que antes pessoas faziam. Então, a urbanização é mais acelerada e mais rápida, é uma tendência. A mudança social, né, a gente tem assistido, né, mudanças sociais muito importantes, significativas, né? E a própria legislação, os países vêm abraçando isso, vêm protegendo essas mudanças. Então, hoje, por exemplo, o casamento de pessoas, a relação entre duas pessoas do mesmo sexo, né? Podem ter filhos, podem adotar crianças, podem deixar herança, tem toda uma relação que teria uma família, vamos dizer assim, mais tradicional na concepção. Então, são mudanças que têm acontecido muito rápido no mundo também. Mudanças climáticas, né, e a escassez de recursos, isso nem se fala, infelizmente, né, parece que é muito verdade isso. A gente tem acompanhado, né, as últimas semanas tivemos números de que o planeta nunca teve uma temperatura média tão elevada, tão grande, né, isso vai trazer modificações muito grandes, né, desde derretimento de geleira, aumento do nível de mar, enfim, tem uma série de ameaças que, infelizmente, se debate muito no mundo, mas se vê pouca efetividade em atividades que realmente sejam confirmadoras de redução dessas tendências, mas isso vai mudar e vai impactar a maneira de algumas empresas viverem. E o patrimônio global também, né, de países emergentes, né? A Índia hoje, com a maior população do planeta, ultrapassou a China, o próprio crescimento do Brasil, nosso agronegócio, nós somos uma das grandes fontes de alimento para o mundo todo, né? Então, isso tudo são coisas que, combinadas, vão trazer e necessidade de adaptação de determinadas empresas que têm ações e que podem ser alvo de investimentos nossos e que podem ter uma valorização e um aumento de patrimônio dos investidores bastante grande. Isso aqui é só um resumo do que eu falei, está no site da B3, né? Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais, isso aí é uma cópia, né? Não vou ler, mas é exatamente um resumo disso tudo que a gente procurou trazer aqui. Tá? Por hora era isso, vou passar a palavra aqui para a Daphne e para o César, que combinaram comigo de ampliar um pouco mais isso, e falando especificamente aí dentro de instituições financeiras, né? Eu sou um profissional de fora das instituições financeiras, de dentro de duas instituições financeiras renomadas, que muitos de vocês têm investimentos ou têm conhecimento, estão aí patrocinando o evento aí também, para dar um pouco mais de contribuição aí sobre o tema aí para vocês. Muito obrigado. Em seguida, a Daphne, representante do Banco do Brasil, vai continuar a palestra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado, Corrinha. Obrigado, Ronaldo. E aqui, eu e o César, a gente combinou mudar um pouquinho. A gente achou melhor fazer um bate-bola. Em vez do Banco do Brasil falar, depois do Sicredi falar, a gente falar junto, porque, afinal, é para falar sobre os produtos, para falar sobre os fundos temáticos, especificamente, os fundos sustentáveis. Certo? Primeiro, a gente tem que desmistificar. O que vem a ser um fundo sustentável? O que é um fundo ESG? Um fundo sustentável não é, com toda, assim, adoro abraçar árvore, tá? Mas não é abraçar árvore. É um fundo que quer, de fato, ter o retorno financeiro, mas também, ao mesmo tempo, ele valoriza e tem um objetivo sustentável, ele tem um propósito. E esse propósito pode ser dos mais diversos. Se a gente for pensar no fundo tradicional, toda decisão de alocação de recursos, de investimento, é somente sobre métricas econômico-financeiras. Ele não olha se aquela empresa ela tem uma boa matriz de risco ambiental, se ela está olhando, por exemplo, se faltar água para a produção do produto dela, qual vai ser o impacto financeiro disso. Um fundo tradicional, ele só está olhando assim, risco-retorno, qual é o meu múltiplo, qual é a minha probabilidade financeira. Um fundo sustentável, ele pode ser um fundo que endereça, ele traz dentro da sua análise de investimento justamente os fatores ASG.
Pode ser por duas razões. Pode ser somente para ser um investimento responsável, ou seja, é para mitigar o risco. Ele só olha assim, eu não vou investir em empresas que tenham elevado risco de ambiental, social ou de governança. E aqui a gente pode pensar que a governança como matriz de todas as outras dimensões, tanto ambiental quanto social. Agora, quando a gente está falando em fundo sustentável, de fato, um fundo ESG, ele, além de olhar pelo risco, além de querer investir em empresas que olhem para o seu risco, também olha oportunidades de investimento. A gente pode citar, por exemplo, a gente está com uma fase de risco climático muito grande. Então, quais são as oportunidades de investimento que vão trazer retorno para o meu fundo dentro dessa crise climática que a gente está vivendo? Então, um fundo sustentável, além de olhar para diminuir seu risco ambiental, social, de governança, ele também visa oportunidade, que é diferente de um fundo de filantropia, por exemplo, onde você somente coloca seu recurso sem esperar o retorno. Ou o fundo de impacto. O fundo de impacto é um fundo que ele pode trazer retorno financeiro ou não pode trazer retorno financeiro. E nele você, de fato, você mensura qual é o retorno material do investimento, diferente do fundo sustentável e do fundo de responsável e o fundo sustentável. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu acho que a Daphne colocou muito bem o que são os produtos e como a gente classifica eles, e eu vou tentar minimamente trazer para vocês o porquê, que é por que a gente faz isso, por que a gente acha tão relevante e por que isso faz parte cada vez mais do discurso nos investimentos de maneira geral. Acho que o primeiro, e todos eles, todos esses 4 pontos que a gente elencou aqui, eles são interligados, eles não têm como serem coisas separadas, isso é muito dinâmico, mas eu acho que o primeiro e mais importante, que é o dever fiduciário. E aí eu vou para um exemplo prático. Vocês, como investidores ou como representante de investidores, quando confiam a nós, gestores, o dinheiro desses investidores, vocês pegam como se fosse o meu filhinho. Toma aqui o meu filhinho, cuida dele bem, faz ele crescer bem, multiplica ele. E nós temos esse dever, nós precisamos receber esse filho e cuidar dele. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais são os riscos associados no curto, no médio e no longo prazo desse investimento. Observar isso é papel do gestor. Então, quando a gente faz investimentos em empresas, vou pegar um exemplo qualquer aqui, mas uma empresa que não cuida dos seus efluentes de maneira correta e acaba poluindo rios e assim sucessivamente. Tá? Isso é um exemplo bem simples e hipotético aqui. No longo prazo, essa empresa pode vir a ter multas efetivas por esse descumprimento de regulação ambiental. Eu preciso entender esse risco, mapear esse risco, e considerar isso no meu horizonte de investimento, por mais que ele se dê no longo prazo. Então, a minha diligência enquanto gestor mora justamente nisso. Vocês confiaram que eu vou cuidar dos recursos da melhor maneira possível. Se eu não faço isso, eu falho com o meu propósito principal, que é o meu dever fiduciário enquanto guardião desse investimento. Então, acho que aqui é um ponto base para a gente começar a discussão aqui. Se eu faço esse monitoramento, digamos assim, dos riscos, seja no curto, no médio ou no longo prazo, e eu aprendo efetivamente quais são os riscos envolvidos, como é a dinâmica de cada uma das empresas, eu aprimoro o meu processo de análise. Eu passo a considerar outros fatores que eu não considerava antes. E aí vocês podem me perguntar assim, mas então vocês estão falando de alguma coisa super revolucionária, algo que surgiu no ano passado e vocês estão querendo colocar agora na mesa e dizer que esse é o novo jeito. É completamente o oposto. As pessoas já faziam isso, já fazem isso, já consideram esse tipo de investimento há muito tempo. A gente tem dados de fundos de investimento da década de 30 que já consideravam fatores ESG, no caso eram fundos que consideravam critérios religiosos e éticos para fazer as suas aplicações. Isso já era uma forma de investimento ESG. Então, isso não é uma coisa que surgiu agora. O que está acontecendo agora? As coisas estão tomando uma proporção maior, as coisas estão sendo
mais discutidas, mais reguladas, há um processo efetivo para se considerar essas coisas, esses critérios, desculpa. Então, assim, não são... Engana-se quem fala que são coisas novas. Isso já existe, a diferença é que agora tem nome e sobrenome e tem critérios bem definidos. Podendo complementar um pouco, César, e quando a gente está falando em análise ESG, a gente não está falando somente em análise de ação e análise de empresa. Diversos instrumentos de investimento podem ser analisados sob essa ótica. Quando você vai fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, de uma ação, você pode integrar. Vai fazer uma análise de crédito, também pode integrar. Análise de soberano, título público federal, no nosso caso aqui. Existe já metodologias que são amplamente utilizadas e acreditadas para fazer o ranqueamento dos países sob os critérios ESG. Então, a gente pode utilizar essa integração em diversas estratégias de investimento, não só quando a gente está falando de investimento em ações. E isso aprimora, aprofunda, traz robustez às nossas análises e também amplia nosso dever fiduciário junto aos nossos clientes. Passando rapidamente aqui para a redução de riscos, eu acho que, como eu falei, essas coisas são bem integradas. Então, eu já mostrei que sendo o cuidador, o curador desse investimento, eu sou responsável por mapear esses riscos ao longo da vida toda do investimento e cuidar disso envolve saber o que está sendo analisado, seja em qual esfera for. E aí, quando a gente se depara com diferentes empresas ou diferentes tipos de investimento, a gente precisa considerar a materialidade. O que é, assim, de maneira ultra resumida, porque esse assunto aqui a gente poderia ficar falando sobre horas. Não é fácil. Mas assim, eu preciso, considerando a nossa análise de um banco e de um hospital, ou de um banco e de uma siderúrgica. Os negócios dessas duas empresas são completamente diferentes. Eles impactam a sociedade, de maneira geral, de forma completamente diferente, seja na esfera A, de ambiental, na esfera social ou na esfera da própria governança da empresa. Isso precisa ter um peso diferente. Eu preciso saber monitorar, considerar esse peso. O impacto do banco para a sociedade nas questões, na esfera social, ele é muito diferente de uma siderúrgica, que tem um impacto na esfera ambiental muito maior. Ele é muito poluente, se ele não cuida efetivamente, ele causa transtornos sérios, inclusive para a própria saúde do funcionário, fora outros que eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque é amplamente conhecido. Mas eu preciso considerar. Então, se eu faço essa correta ponderação dos riscos, aliado ao critério efetivo que essa empresa, o contexto efetivo que essa empresa está inserida, eu consigo mapear melhor esses riscos fazendo essa ponderação. Eu acho que o último ponto aqui maravilha, a gente pegou o filhinho de vocês que eu falei lá no início, a gente cuidou, a gente tratou ele bem para que ele crescesse de maneira a monitorar a maioria dos riscos. A gente sabe bastante dessas indústrias, a gente começa a entender o que importa e o que não importa na vida financeira das empresas, o que elas precisam e o que elas ainda vão ter que considerar para melhorar a sua estratégia. Sabedores disso, por vezes a gente pode, inclusive, sugerir ou entrar em contato com a empresa ou, após várias e várias trocas, colocar para a empresa que ela ainda não se deu conta dos riscos que ela está correndo, que ela precisa monitorar isso, que ela precisa aliar o monitoramento desses riscos com a própria estratégia do negócio, porque as duas coisas não podem andar separadas. Ela está falhando nesse propósito. Quando a gente faz isso, quando há essa troca desse monitoramento, é o que a gente chama de engajamento. O monitoramento da empresa, o monitoramento desses riscos pode criar oportunidades, inclusive, para que nós sejamos o veículo de melhoria de governança ou de qualquer uma das esferas, no caso das empresas. A gente até estava conversando antes alguns exemplos práticos disso, então acho que não sei se tu ia falar disso, Daphne, mas tem empresas que a gente consegue, inclusive, fazer com que ela preste mais atenção a partir de emissão de títulos atrelados a esses quesitos, como forma de garantir que ela tenha uma efetiva melhoria no desenvolvimento desse quesito, seja em qualquer uma das três esferas. O engajamento ele pode se dar de várias formas. Pode se dar, como o César falou,
a nós, como investidores, como formos comprar um título de crédito daquela companhia, pedir que ela, de fato, emita um título já com viés, seja social, ambiental, ou até de governança, que a gente tem também no mercado títulos carimbados como de governança, mas assim, essa é só um tipo de engajamento. Existe o engajamento one-on-one, que é o investidor com a companhia, que justamente ela, olha, eu como investidor, eu estou vendo que o seu negócio ele tem um risco ambiental extremamente elevado. Você está olhando, você está investindo, qual é o seu valor financeiro que você está colocando para endereçar esse risco? Porque se você não fizer isso, no futuro vai prejudicar possivelmente o meu retorno financeiro. Então, isso é um tipo de engajamento também. Uma outra forma é o engajamento coletivo, quando vários investidores se juntam para justamente promover uma melhoria de processos das companhias. E existem, aqui no Brasil, tem várias entidades que fazem engajamento coletivo. A gente tem o PRI, que é uma entidade da ONU, que é internacional, temos investidores pelo clima, e esses engajamentos têm muito peso para as organizações, porque o valor, o capital que todos esses investidores têm é extremamente elevado. E isso se reflete também quando há votação em assembleia daquelas companhias. Então, uma outra forma de engajar é você estar participando das votações em assembleia, olhando quem está sendo eleito para conselheiro de administração, conselheiro fiscal, está indicando conselheiros para aquela companhia. Assim, uma postura que a gente da BBACT tem é sempre querer que tenha conselho fiscal nas companhias. E de 2 anos para cá, a partir do ano passado, na verdade, a gente começou e falou, olha, às vezes a gente pede para ter conselho fiscal, mas não tem candidato. Vamos começar a indicar candidatos para conselhos fiscais das companhias que não têm. Então, isso também é uma forma de engajamento. E é uma forma importante de você estar mostrando para a companhia que ela quer que, de fato, olhe todos os seus riscos de forma global, não só os riscos econômico-financeiros. E agora, sim, a gente está falando de investimento, e investimento sustentável, ele sempre tem uma ótica de longo prazo. Agora, a gente está pensando, poxa, realmente isso dá dinheiro para o fundo? Isso traz retorno financeiro? A gente pode citar aqui alguns estudos que trazem isso para a gente, que mostram que realmente isso no longo prazo funciona. Tem um estudo que é da Russell, que ele fez em 2015. Ele mostrou a correlação entre as melhores empresas sobre a ótica ESG e retorno financeiro. E quando a gente está olhando para o mercado emergente, que é o nosso caso, correlação altíssima. Se a gente for parar para pensar, tem sentido. Empresas que têm uma melhor governança, que tem um board, que de fato olha a empresa como um todo, que de fato está buscando deixar a operação com um pensamento de longo prazo, isso vai trazer retorno. A gente viu recentemente alguns casos fortíssimos de corrupção em companhias no Brasil que trouxeram prejuízo. Isso, se a gente não está olhando de fato com uma ótica ESG, a gente não pega esses detalhes. Tem outro estudo que é da MSCI, que é o seguinte: a MSCI é um provedor de dados econômico-financeiros e que ele também tem um rating ESG. Ele, durante 7 anos, ele ficou olhando mais de 8.000 empresas ao longo do mundo com os melhores e piores ratings ESG. O que é o rating ESG? É uma nota final que é dada para uma companhia de acordo com os critérios ambientais, sociais de governança. Qual é a emissão daquela companhia, emissão de gases de efeito estufa, se ela tem diversidade dentro das suas operações, se ela tem um conselho de administração independente. Então, tudo isso faz parte dos critérios para chegar nessa nota final. Então, ele pegou durante 7 anos, mais de 8.000 empresas, olhou, beleza, quem tem melhor nota ESG e quem tem pior nota ESG. Isso, de fato, trouxe retorno financeiro? Nessa amostra que ele pegou, sim. Na verdade, as empresas trouxeram um retorno final, um lucro final bem significativo, 2% a mais, que se falando no universo de investimento, é bem interessante. Então, a gente realmente vê que não é só abraçar árvore. Quando a gente está falando de investimento sustentável, a gente está pensando em retorno financeiro junto com a sustentabilidade. Agora o César já adiantou. No Brasil, a gente está aqui num congresso que é jurídico-financeiro. A gente teve agora, recentemente, a alteração da ICVM 555 para uma resolução, transformando ela
Resolução 175, que fez todo um delineamento da indústria de fundos no Brasil. E ali dentro veio a novidade de regras para fundos sustentáveis, que até então no Brasil não tinha. A gente viu recentemente no mundo várias críticas falando sobre o que é um fundo sustentável, qual é o benefício que ele tem, quais são as regras aplicáveis para fundo de investimento. Então, esse ano, a CVM trouxe isso com embasamento num trabalho que foi feito pela Ambima. A Ambima já tem um grupo de trabalho de sustentabilidade desde 2015. Eu participo desse grupo desde 2018. E aí a gente vinha conversando sobre, poxa, como é que a gente pode melhorar a questão dos fundos? Todo mundo fala que é ESG, mas você vai olhar a carteira do produto? Será que é? Qual é a metodologia que é utilizada pelo gestor? Então, ficava uma insegurança muito grande para todo mundo. Falar assim, é um produto realmente sustentável ou não é? A partir desses debates, a Ambima publicou ano passado e entrou em vigor no começo desse ano as regras para fundos de investimentos sustentáveis e fundos que integram questões ESG, que são duas coisas diferentes. Se você quiser falar em integração, César, que tem um viés um pouco diferente do fundo sustentável. No caso da integração ESG, que a gente fala é que o fundo ele utiliza essa metodologia, ele faz a consideração desses fatores para analisar as empresas, mas o fundo, o produto especificamente, ele não tem um objetivo sustentável. O que é isso? Ele não tem um objetivo claro, palpável, a ser alcançado no longo prazo. Ou seja, o meu investimento nessas empresas não necessariamente vai ter um objetivo de atingir as metas do Acordo de Paris, por exemplo, pode ser um objetivo. Ou investir somente em empresas que... objetivos de equidade de gênero, por exemplo, pode ser um outro fundo. Então, assim, a integração ESG é considerar os fatores ESG na análise das empresas. Essa é basicamente a diferença aqui. E outra novidade que a regra trouxe esse ano para o mercado como um todo é não olhar somente para o fundo de investimento. Para você ter um fundo de investimento carimbado como fundo sustentável, o primeiro passo que é feito, é olhar a gestora, o processo corporativo daquela gestora de recursos. Então, para qualquer gestor de qualquer asset, qualquer gestora que queira ter um fundo de investimento sustentável, primeiro ela tem que ter uma governança de sustentabilidade. O que é isso? Tem que ter comitê de sustentabilidade, fóruns que discutam, documentos, política de investimento responsável, tem vários critérios, política de voto responsável, são vários documentos, vários critérios que são exigidos. É solicitado que ela tenha transparência, que todos esses documentos estejam públicos, não só para os investidores, como para os reguladores e para a sociedade de forma geral. Então, o primeiro passo para ter um fundo de investimento sustentável é a gestora, ela tem que ser sustentável. Então, você não consegue dissociar. Isso é uma coisa muito, muito importante, porque hoje a gente viu, né, que vários gestores ainda não conseguiram se credenciar, porque estão se preparando, mudando a sua governança. Acho que nesse ponto é interessante que a gente conversava antes, o quão relevante, e eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui, o quão relevante é esse ponto para nós e também para vocês, o quão ele deve ser importante, porque isso realmente a gente, não só de tempo efetivamente, mas a gente está muito empenhado, nós e obviamente todos os gestores que fazem e que já fazem esse trabalho, estão muito empenhados nessa agenda, porque a gente realmente imagina, acredita que esse é o jeito certo de fazer investimento. E aí eu faço uma breve polêmica aqui, que aí é uma convicção minha, nenhum dos painelistas concorda, ou se concorda, não é a opinião deles, mas o jeito que nós fazemos investimento, considerando aspectos ESG, com convicção, não será o mesmo jeito que a gente vai fazer isso no ano que vem ou daqui a 5 anos. E por que eu falo isso? Porque as coisas estão acontecendo. A jornada está acontecendo, seja para os gestores, seja para as empresas. Então, a Daphne trouxe aqui, o Roberto trouxe antes, a regulação dos fundos no Brasil está recém acontecendo. As empresas estão entendendo o que elas precisam publicar, a maneira como elas precisam publicar as informações. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai aprimorar essa jornada ainda mais. A régua já está alta,
mas eu não tenho dúvida que ela vai ser ainda mais alta. Temos agora um formulário de referência, as empresas têm que trazer, e está saindo aí uma indicação nas demonstrações contábeis, sejam indicados quais sejam os riscos, principalmente climáticos, da operação daquela companhia. Então, como o César falou, a gente está no mundo, falando de sustentabilidade, em transição. Então, o que a gente está falando hoje, amanhã, ano que vem, pode estar trazendo uma outra ótica, uma outra novidade. É bem interessante. Agora, a gente estava falando do registro dos fundos. A gente está falando, no mercado hoje brasileiro, eu estava vendo, está com um pouco mais de 55 mil fundos, de média geral, registrados. Somente 41 fundos conseguiram uma chancela de investimento sustentável. E desses 41 fundos, se não me engano, são umas 7 ou 8 casas que conseguiram essa chancela. Porque fazer hoje um fundo temático em sustentabilidade, ele traz um custo de observância, uma responsabilidade, um dever fiduciário específico. Então, você tem que ter um processo muito robusto de monitoramento, acompanhamento, e a Ambima tem ficado realmente super atenta. Ela fez 2 áreas só de auditoria desses fundos lá dentro, uma punitiva e uma somente de monitoramento. Então, porque o valor que esses fundos têm que ter para justamente gerar o maior retorno de longo prazo para os investimentos, com o melhor retorno de sustentabilidade para o planeta, porque a gente está falando aqui em fundos que não sejam só fundos que investem em empresas brasileiras, tem fundos também que investem lá fora, justamente buscando oportunidades, seja de bem-estar, seja de transição climática. Então, é um mercado que está em transição. Hoje, a Sicredi oferece fundos sustentáveis, a Banco do Brasil, BB Asset, oferece fundos sustentáveis, fundos integrados. A gente está assim, com uma vontade e estamos aumentando, ampliando nossa prateleira de fundos sustentáveis até o final do ano, para ficarmos em torno de uns 25, 26, não sei. Então, é uma demanda que está realmente sendo importante, que a gente vê como importante para um retorno de longo prazo. E lembrando que essa regulação, por que esse enforcement está tão grande? Por que a Ambima está tão com a lupa ali no que eu estou fazendo de maneira tão... o próximo slide é isso? Ou não? Não. Então, assim, por que o regulador está tão interessado? Para evitar que justamente eu faça o oposto do que eu digo, que é, eu prometi um objetivo sustentável, alcançável, mensurável, e eu não entreguei absolutamente nada disso. Eu entreguei mais um fundo de investimento de prateleira. Então, o regulador está, assim, com a agenda bastante extensa, e a gente tem trocado bastante ideia justo com a Ambima em relação a essa agenda. Por quê? Porque a gente quer garantir que quando vocês, investidores, façam investimento num fundo que tem o sufixo IS, ele realmente é um produto que vai entregar para vocês um objetivo sustentável para aquele investimento. Acho que esse é o principal ponto. Assim, evitar ao máximo, assim, evitar mesmo falar de greenwashing quando está falando no Brasil de fundos IS. E esse é o objetivo da Ambima, e é o objetivo realmente de quem está com esse propósito com esses fundos, é estar sempre parceiro para ser, olha, a gente vai estar entregando os objetivos sustentáveis para a sociedade. Aqui a gente trouxe também uma novidade em relação à regulamentação de critérios ASG, onde a CVM já aprovou as regras da B3 para 25 e 26 em relação à diversidade. E agora, por que uma empresa precisa ter um conselho de administração ou uma diretoria diversa? Vocês sabem responder isso? Alguém saberia responder por que eu preferiria investir numa companhia que tem um conselho de administração diverso do que uma empresa que não tem? Eu vou dar um breve exemplo aqui, tá? Nós 4... Não, esse não é um bom exemplo. Vamos lá. Uma empresa tem 4 conselheiros. Os 4 conselheiros têm a mesma formação, mais ou menos a mesma idade, e
trabalharam na mesma indústria durante a vida inteira. Essa é basicamente a formação. Para uma gestão estratégica, onde eu preciso que a empresa considere todos os fatores de risco, de curto, médio e longo prazo, todos os impactos que o negócio dela vai ter no negócio propriamente dito, na sociedade de maneira geral, no meio ambiente, eu preciso que haja a maior junção de opiniões diversas possível. Se eu tenho 4 pessoas que têm a mesma formação, a mesma idade e a mesma experiência de trabalho, a minha possibilidade de monitorar esses riscos ela se torna menor do que se eu tivesse pessoas que pensam diferente, pessoas que têm formações diferentes, experiências diferentes, experiências de trabalho diferentes. Por isso eu prefiro uma empresa que seja mais diversa. Por isso que a CVM e a B3 trouxeram esse regramento. A própria empresa sai ganhando com diversidade. Não é, agora tem que ter pelo menos uma pessoa de minoria, uma pessoa de classe comunidade subrepresentada. Não é para bonito, é porque isso na prática traz efeito positivo para a gestão da empresa, para a estratégia da empresa. Ela vai sair melhor empresa do que ela antes era se tivesse todo mundo pensando da mesma forma. Então, o ponto aqui é exatamente esse. Não é moda, é estratégia, é questão de melhoria de gestão. Hoje saiu uma matéria no Valor, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que todas as empresas listadas na B3, no novo mercado, somente 1% dessas empresas têm mulheres na sua alta administração. Quando está falando de alta administração, a gente está falando em CEO e conselho de administração. Então, você vê, são 320 e poucas empresas, somente 1% delas têm mulheres como líderes. Agora vamos... Como é que você pode dizer que realmente a diversidade agrega valor? Tem diversos estudos que a gente pode ver na academia que demonstram isso para a gente. Que, de fato, um incentivo à diversidade, não só de gênero, tá? A gente está falando de diversidade de forma ampla. Ela agrega valor justamente na forma de pensar as decisões estratégicas e as decisões táticas das companhias. Agora, eu posso falar por mim. Eu fiz minha dissertação de mestrado, foi justamente sobre diversidade em conselho de administração. Eu olhei durante 9 anos as empresas listadas na B3 e peguei todos o conselho dessas empresas, diretores da empresa, até a gerência média, e qual era a porcentagem de mulheres. E fiz uma análise sobre o retorno financeiro. Foi assustador. Assim, a cada mulher a mais... E a amplitude de diversidade de idade também, que eu não olhei só de gênero, eu olhei idade, eu olhei educação. Quanto maior a diversidade daquele conselho, o retorno, a probabilidade de retorno era 19% maior. Isso dentro da amostra da nossa Bolsa Brasileira. E eu dentro de uma das empresas mais líquidas, porque eu não consegui pegar de todas, porque tive que tirar alguns outliers lá. Então, sim, é importante. Traz valor e traz retorno para a companhia. E eu acho que, além disso, só reforça o que a gente falou antes da questão da jornada. Se a gente pega, que nem tu falaste, as empresas hoje de capital aberto ainda têm um trabalho grande para fazer com que elas estejam adequadas dentro desse regramento até 2025 e 2026. E as empresas de capital aberto são aquelas que, em tese, estão mais à frente na agenda. Elas já se deram conta do processo, elas já começaram esse processo. Mas, na minha amostra, elas ainda estão muito longe de estarem cumprindo esse novo regramento. Então, assim, se nas empresas que estão mais à frente no processo eu ainda tenho muita coisa para fazer, imagina nas outras empresas que estão fora dessa discussão. Por isso que eu acho que este assunto precisa ser mais debatido, porque as coisas precisam ter essa relevância para todos os negócios, para as empresas de capital aberto, para as outras empresas, para as nossas empresas que a gente trabalha. Então, aquele papo da jornada não é mentira. As coisas ainda precisam mudar e bastante. Estão mudando, assim, na vida tem 2 formas de acontecer, ou no amor ou pela dor.
A gente tenta primeiro pelo amor. Se não é pelo amor, vem a dor, vem a regra e todo mundo tem que se adaptar. E isso está valendo para todos. Tem outras regulamentações que estão sendo estudadas, que vão sair, até pela Previ, que está saindo também. Então, a gente tem que estar muito atento, porque daqui a pouco, o que a gente está olhando agora vai ter que ser um passo além que a gente vai ter que olhar amanhã. Certo? Só que a gente não está falando só da questão social, a gente tem que falar da questão ambiental. Como eu comentei, a transição climática está aí, a gente está vendo secas, enchentes, a gente está tendo problemas na questão de transição de marés ao longo do mundo por conta do aquecimento global. Existe uma preocupação, já não é nem mais no médio prazo, já é no curto prazo, sobre o que a gente pode fazer para diminuir o aquecimento global e os impactos. E como que a gente pode fazer essas emissões de gases poluentes, que a gente chama, assim, a grosso modo, como a pegada de carbono das companhias. Como é que fazer para reduzir e como fazer para compensar? O que é uma coisa e o que é outra? Eu acho que nesse ponto aqui, como a gente falou que as empresas elas precisam estar atentas ao seu negócio e ao risco que esse negócio, aos riscos que podem afetar esse negócio. E a gente, como a Daphne comentou, essa agenda tem sido bastante extensa. Os países, de maneira geral, têm colaborado para chegar a metas de longo prazo de redução de carbono. O Brasil, inclusive, é signatário do Acordo de Paris e de outros acordos com outros países para que haja isso. Se o Brasil, enquanto governo, enquanto Estado, já se comprometeu, a minha empresa vai ser afetada como? Eu estou entendendo a nova regulamentação que vai ter que ser feita pelo Estado brasileiro para fazer a redução dessa pegada de carbono conforme o país se comprometeu? Porque não existe redução de pegada de carbono no Brasil sem a iniciativa privada. Isso é claro e deve estar claro para todo mundo. Então, as empresas vão ser afetadas de alguma coisa. Então, quando a gente fala que a gente tenta lá monitorar o risco e entender se a empresa já está colocando isso na estratégia, é um pouco disso. A empresa está atenta para o que está acontecendo de maneira geral, na esfera ambiental, por exemplo, onde há um compromisso entre os países. Quando a empresa não se dá conta, a gente precisa fazer com que ela se dê conta disso, com que ela considere isso na estratégia e passe a reduzir a sua pegada de carbono. E nessa questão regulatória, existe já, por exemplo, na Europa, existe uma taxação por carbono. E agora, a partir do ano que vem, as empresas que queiram exportar para lá, se não tiverem com as suas emissões reduzindo, suas emissões compensadas, que é justamente você comprar o crédito de carbono de outra empresa ou de uma outra entidade para compensar suas emissões, eles vão pagar mais caro para exportar os produtos. Ou seja, aí vai ter impacto financeiro direto naquelas companhias. Outro regulamento que saiu é de área desmatada. A Europa não vai mais comprar produto que a empresa esteja envolvida em desmatamento ilegal e, às vezes, até legal também. Na regra deles, eles também olham o desmatamento legal. Então, isso traz um impacto já para as companhias. Isso que a gente está trazendo aqui. Quando a gente está falando em investimento e fundos que integram fatores ESG, que têm um objetivo sustentável, são fundos que, na escolha das ações que estejam dentro daquele portfólio, estejam integrando todas essas dimensões. E nesse quesito, só nesse ponto especificamente, é óbvio que isso custa muito tempo e dinheiro. Ninguém faz nada sem essas duas coisas. Nesse caso específico, custa ainda mais caro. E a gente precisa mudar a matriz energética do planeta inteiro. E isso custa muito dinheiro. Então, como estava no slide ali antes, só para voltar, vocês acham que isso custa muito? Esse estudo da IRENA, que é um órgão internacional sobre energia sustentável, fez um levantamento que, para que a gente faça a mudança da matriz energética com vias de manter o aquecimento global abaixo de 1,5 grau, conforme todos os países se comprometeram, isso vai custar 150 trilhões de dólares. Você sabe que número é esse? O PIB do Brasil no ano passado foi 2 trilhões.
Toda a riqueza produzida pelo nosso país no ano passado foi 2 trilhões. Isso vai custar 150 trilhões. A gente precisa que todas as empresas estejam engajadas nessa agenda. Isso é obrigatório, senão isso não sai do papel. E aí vem vários pontos polêmicos, talvez, que a gente pode colocar aqui, que é, a gente precisa trazer para a mesa para discutir, principalmente com as empresas que mais poluem. São elas que vão fazer toda a diferença. E as indústrias que mais poluem, algumas são, inclusive, as que operam com maiores margens, com negócios extremamente rentáveis. A gente precisa desses caras na mesa para discutir essa agenda. Então, assim, não adianta eu excluir o cara e dizer, não, tu polui demais, sai da minha frente, eu não vou botar meu dinheiro contigo. É pelo contrário, é o oposto. Ó, senta aqui do meu ladinho, vamos discutir essa agenda. Exatamente. Então, eu acho que isso é extremamente importante para a discussão, mas é um ponto polêmico. Não são todas as pessoas que concordam com essa visão. Então, acho que é interessante a gente colocar sempre isso. E isso é um dever fiduciário que a gente trouxe lá no começo da nossa conversa. Para vocês terem só um exemplo que a gente estava... tem um engajamento com a Petrobras, né, uma empresa de óleo e gás altamente poluente, que foi feito com diversos investidores ao longo do mundo, e por conta desse engajamento, ela se comprometeu em reduzir em 30% as emissões de gases de metano, que ele é mais poluente no curto prazo do que o gás carbônico, em 5 anos. Isso de fato, está junto da companhia, para também estar endereçando todos esses riscos ambientais e sociais que isso traz no investimento. A gente está sendo expulso, tá? Então... é só para falar que está na boca da mídia. Esse assunto está na mídia o tempo inteiro. Então, a gente agradece a vocês e boa tarde. Realmente é um assunto, né, um tema muito importante, né, e que a gente fica abismado, né, sabendo, né, de tudo isso daí, certo? Mas é importante, né, a gente tomar conhecimento disso e passar para outros, certo? Então, nós vamos abrir 2 perguntas, certo? Quer dizer, por causa do horário, certo? Quem está disposto aí a fazer pergunta? Vamos ver, eu acho que o tema foi muito bem explicado, viu? Muito bem detalhado aí, que o pessoal está sem fazer pergunta. Eu tenho aqui, antes de ir embora, aí, um aviso importante, tá certo? É sobre a confraternização. O jantar será servido nos hotéis que fizeram a refeição do almoço. E a partir das 20 e 30 horas, confraternização dos congressistas será oferecido pela APPREM no Salão Pentágono, é aí o salão maior, né? E terá transfer dos hotéis também, certo? Então, a APPREM agradece demais os palestrantes, né? O Ronaldo Fonseca, da consultoria Mais Valia, a Daphne, que é representante do Banco do Brasil, e o César Augusto, representante da Sicredi. Muito boa a palestra e até mais, tá certo? Logo mais aqui, daqui a pouco vai ter a nova palestra, tá bom? Muito obrigado.